que é sinestesia? É um fenômeno neurológico que consiste na produção de duas sensações diferentes por um único estímulo. Em grego quer dizer sensação simultânea. Quem de vocês já ouviu falar em perfume doce? Já ouviram? Já. Tem sabor? Não, mas é Perfume doce. Que mais? perfume seco, eu quero perfume Amadeirado. Que mais? Um som quente, som frio, cores frias, cores quentes, cores frias. Mas não é só isso. Existem pessoas em que isso é visível, é palpável. E tem lá, eu não trouxe, mas tem uma série, vão lá no Google e procurem. Tem uma série de fatos clínicos, fisiológicos, de pianista lá, músico, que vê colorido as notas. Então, antes de escrever, vem colorido, e a dimensão de cores é que dá as notas. Tem pessoas que ouvem sons a partir de ler algumas letras, e assim por diante. E eu pergunto para vocês agora, o olfato é o único sentido que sem ele eu não posso viver, né? Então eu pergunto para vocês, deixa eu ver se está aqui, Eu não tenho olfato depois da cirurgia. Eu não tenho, peraí. Eu não tenho olfato depois da cirurgia. Não tem olfato? Não sinto cheiro. Não tem, precisa. Sem ele eu vou viver. Não. Respiração. Olfato é o nome do olfato é o nome do sistema lá. Sem respirar. Você pode sem enxergar, sem ouvir, sem falar, mas sem respirar não tem condições. Ou seja, sem o sopro da vida, não dá, né? Não dá para respirar. E aí entra uma discussão ética violenta naqueles problemas de morte cerebral em que induz uma respiração, né? Está ventilando. Até onde essa ventilação artificial... Mas esse assunto, né, para discutir lá na frente. A minha pergunta é o seguinte: se essa sinestesia é alguém pensa numa música, sai um colorido, pensa né? Por que vocês não respiram e devagarinho vão pensando como é a cor de Deus? Não sei. Para mim, eu acho que é meu xadrez. Por que vocês não respiram? E nessa respiração tão mecânica, pense um pouquinho, escutem Deus, sintam o sabor de Deus. Pense numa coisa bem saborosa que vocês gostam. Cada respirada dessa, pense nesse Deus, com esse sabor. Ou seja, está comprovado que isso é algo nato na pessoa, mas também é algo que pode se exercitando. Então vamos nos excitando a esse fenômeno, que é um fenômeno neurológico, tá? Então não vamos simplesmente respirar por respirar, vamos respirar saboreando essa vida, né? Então vamos respirar ouvindo Deus, vamos respirar sentindo Deus, vamos respirar vivenciando essa inspiração. Eu posso estar
doente, se falar com tua mãe, posso estar doente, eu posso estar numa cama, entrevado, mas enquanto eu estiver respirando, eu escuto, eu sinto, eu vejo. Ah? Também da casa do Pai, amor e saudade. Entenderam? Pequeno exercíciozinho. Respirem. Veja que não é só um ar que vem no pulmão, né? Esse que me criou, na verdade. Isso é tão importante, os órgãos dos sentidos, que o hebreu tem um símbolo, que é o menorá, um símbolo que simboliza esses órgãos, né? Que simboliza esses órgãos. É o calendário judaico, é o menorá, em que ele tem lá dois cálices que são os olhos, tem 2 cálices que são os ouvidos, 2 cálices que são as narinas e um que é a boca. A boca que vai pronunciar essa verdade que é acolhido pelos sentidos. É isso? A boca que existe, e se vocês pararem e começarem a olhar a boca, meu Deus do céu, é um desespero, né? Eu fui dar aula, depois de velho agora, para um grupo de técnico de saúde bucal, e eu comecei a falar, e daí falei, enfim, cabeça, aí quando cheguei na boca, digo, peraí, tem mais coisa, e fui indo, meu Deus do céu, né? O que tem na boca? A saliva, a língua, os dentes, os espaços entre os dentes, o vestíbulo, ao céu, meu Deus, é de uma teologia imensa. Deus está falando conosco, né? Constantemente. Nós passamos despercebido em tudo isso, né? Para nós isso é uma carcaça que não, tem todo um sentido teológico. O que basta é nós tentarmos escutar o que tem aí. Amém? Vejam, por exemplo, o pulmão, que é o órgão que recebe a inspiração de Deus. Nós recebemos a inspiração no pulmão. É isso? Pulmão. Pulmão em hebraico é visão. A palavra pulmão em hebraico não é pulmão. O pulmão em hebraico é resh, e é visão. Então, dizem eles, e é interessante, que o pulmão, veja bem, pulmão não deixa de ser o quê? A árvore do sopro da vida. Então, os pulmões são 2 árvores, e parece mesmo, né? Parece mesmo aquela ramificação, 2 árvores do sopro da vida. Então, não é simplesmente 2 pulmões que ficam preto com a nicotina, né? Quem fuma, não. São 2 órgãos que recebem essa vida. E essa vida nada mais é do que luz. É isso, eu sou a luz. Então, o pulmão é o órgão, o sopro da luz. Então, cada vez que eu respiro, eu me inspiro em Deus e alguma coisa de luz devia vir, né? Senão eu passei minha vida toda respirando sem sentido nenhum, tá? Sem sentido nenhum. Sopro da luz. E aí está, né? Pulmão, esta árvore, nada mais é do que o sopro da luz, com seus galhos, com as suas ramificações. Para que é que servem as ramificações de uma árvore? Para que servem esses galhos da árvore? Para absorver a luz, produzir todo aquele processo, né, de fotossíntese, é isso. Então, o pulmão nada mais é do que esta árvore que capta este oxigênio, essa vida,
Luz, luz, luz. Veja que interessante, isso é um dado só, né? Interessante. Com 70 anos, eu estou com 73, já consumi 15 milhões de litros de oxigênio. E o que produziu esses 15 milhões de litros de oxigênio? Produziu alguma vida? Conservou, mas conserva. O clorofórmio também, como é que é? O clorofórmio lá também conserva, né? A vida. Entende, meus queridos? E aqui outra coisa interessante. Eu fui ver como é que dá essa respiração. Como é que dá a inspiração? Nós já aprendemos lá. A inspiração é uma coisa interessante. Eu não puxo o ar. Não puxo o ar. Eu comprimo o diafragma e a diferença de pressão é que o ar entra. Tanto é que eu faço isso sem pensar. Em dois sentidos. Aumenta o diâmetro. Do tórax, pressão é... No sentido descendente Isso. da contração do diafragma e no sentido anteroposterior Diafragma. expandindo. Pois é. Mas veja que interessante. Aí o ar entra passivamente. Isto. Sem precisar. Isto. Aí me inculcou o diafragma. Diafragma é o músculo responsável por este processo. Esse processo de comprimir e aumentar. Quando aumenta pela pressão, etc, etc. Mas o que é diafragma? Dia nós já sabemos o que é. Diálogos. Diálogo o que é? Dia é? O que é diafragma? Fragma é parede. Fragma é separar. Separar. A sensação que nós temos no respirar é que é rompido esta separação do divino com o humano. Nos envolvemos na inspiração no divino. Expiramos o humano. É interessante porque inspiramos oxigênio e expiramos gás carbono, né? Palavras bem rústicas. Respiramos o ar que alimenta e expiramos o gás carbono que é veneno. Então existe uma troca. Existe um romper a separação. Lembra-se como era o nome de Deus em hebraico? Rosh, que quer dizer separado. Separado, diferente, né? Então, esse músculo que separa o abdômen, o tórax, não só separa literalmente essas duas caixas, mas separa o divino do humano. Porque eu inspiro contraindo, expiro até os músculos, né, intercostais, dilata tudo. Então, há uma troca no inspirar e no expirar, essa troca permanente. Inspiro Deus, expiro o humano velho, inspiro, isso é permanente, isso é constante, enquanto houver existência em mim, humana. Hein? Hã? Ele é tóxico acima de uma certa taxa. Uma certa taxa que é necessária no nosso corpo. Por outro lado, o gastador que nós realizamos, ele é extremamente importante para a planta. Claro. E nós temos que estar em contato com a natureza para que a vida se mantenha. Perfeitamente. Por isso que eu disse, a luz da fé ilumina todo relacionamento, né? Eu sou senhor deste mundo, devo protegê-lo, ampará-lo, etc. Inspiração, né, que seria
sopro divino, só que depois esse sopro divino passa o corpo todo. É isso que nós vamos falar. Então, no processo de respiração, a visão teológica é: quando eu inspiro, cria-se, né? Ele inspira o sopro da vida. E quando eu sopro, eu liberto este homem velho, este homem contaminado, né? E é constante. Cria-se em mim nova criatura. Sai, velho. Cria-se em mim, que é uma oração mais constante e profunda do que essa, né? Não existe. E o interessante é que e aí vem uma união, né, do coração com os pulmões. Coração desde o 20º dia de vida, e vai no momento oportuno, ele para. Primeiro órgão a ser formado. Por que isso aí, né? Símbolo do sopro sagrado. O sangue que é impulsionado, né? E o sangue tem uma porção de coisas muito interessantes. Muito interessante. Então, dois elementos que entram nessa visão, né? O coração e o sangue em si. O sangue em si. Diz em Deuteronômio que o sangue é vida. É isso? Eles tinham o sangue como vida. O sangue protege. Então fala lá, tomará o sangue e coloca lá no umbral da porta para passar um anjo da morte e não vai passar em vocês, etc. É isso aqui. Mas tem outra coisa interessante que me veio. O propiciatório. Na Arca da Aliança, a tampa da arca chamava-se propiciatório. Propiciatório era onde era regado, era jogado o sangue da vítima, não é isso? O sangue do holocausto, para que os pecados fossem sanados. Muito bem, então está lá, é o sacrifício oferta à divindade, não é isso? Agora veja que interessante. Nós sabemos, por falar, por história, etc., e de uma forma científica, pelo meio do sudário, existe algo científico, meio do sudário, é a intensidade de hemorragia de sangue em que foi libertado desse corpo. Não é isso? E tem um fenômeno, isso aqui é uma fotografia feita a partir do sudário, em que, segundo dizem, ele não recebeu as 30 chibatadas que era para ser, foi muito mais. Mas cada chibata com 3 pedras ou 3 ossos, dá para saber quantas lanhadas recebeu, né? Mas o interessante é que isto aqui, queria dizer para vocês. Hematidoses ou hematroidose é sangramento, é sair sangue pelo meio de glândulas sudoríparas. É um fenômeno clínico, é um fenômeno que existe. E eu fui ver fotografia, existe sim. Isso são fotos de ser humano com hematohidroses. Quer dizer, existe. Não foi fictício que ele suou sangue. E quando isso acontece, frente a um estresse profundo. Um estresse profundo. Qual era o estresse de Jesus? Se isto era a vontade do meu Pai. Se isto era a vontade do meu Pai. Porque se não é a vontade do meu Pai, isso é sacrifício, nada vale, né? Se isto era a vontade, não do sofrimento. Se isto era a vontade da caminhada. Este caminhar é. Então eu vou. No coração, então, né, no pulmão, nós temos essa imagem do Espírito Santo em comunhão íntima com o Filho, etc. E eu queria dizer para vocês o seguinte, antes. Jesus foi o próprio propiciatório. Todo o sangue da humanidade
foi vertido nele, ele é o propiciatório. E nós, na nossa respiração, pensemos mais nisso, né? Mais nisso aí. Pois bem, vamos continuar buscando a verdade? Espero que tenham aproveitado alguma coisa, pelo menos aprendemos a rezar diferente, né? Rezem pensando, vendo, sonhando, imaginando, sentindo sabor. Bom, que isso é um fenômeno fisiológico. Tá bom? Alguma dúvida? Que Deus os abençoe. Vão em paz. Que Deus acompanhe. E até a próxima.